Olá, meu querido, minha querida. Hoje de manhã eu estava lembrando que, infelizmente, agora em novembro, mais precisamente no dia 29 de novembro, completará 2 anos da tragédia aérea com a equipe da Chapecoense. E hoje eu estava revendo os melhores momentos daquele jogo da semifinal na Arena Condá, onde a Chapecoense conseguiu um empate de 0-0 e se classificou para a final da Sul-Americana. Esse jogo foi no dia 23 de novembro e no dia 29 de novembro o avião caiu. E tem um lance ali no jogo que é muito marcante, que já aos 48 do segundo tempo o goleiro Danilo ele faz uma bela defesa com os pés, o que garante o 0-0 que classificava a Chapecoense. Logo depois o jogo acaba e ele se ajoelha agradecendo aos céus a defesa e a classificação. Mal sabiam eles, os torcedores, todos nós, que com aquela classificação a Chapecoense embarcaria na terça-feira num voo onde boa parte seria morta, apenas 3 sobreviveram do avião. E isso me fez começar a pensar e lembrar que muitas vezes nas nossas vidas nós esquecemos de agradecer pelas portas que se fecham, pelo não que recebemos, pelas muitas vezes que as coisas não dão certo, não saem como a gente queria. É bem verdade que tanta coisa poderia ser diferente, mas pensando assim que se aquela bola que o goleiro defendeu entrasse e a Chapecoense tivesse perdido aquele jogo, provavelmente eles não teriam passado pelaquela tragédia e hoje estariam todos aqui. Isso me fez lembrar de um texto que eu gosto muito, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso 7, que diz assim: E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu acho que muitas das vezes nós damos uma ênfase, uma interpretação errônea a esse texto. Muitas das vezes nós falamos sobre a bondade de Deus quando Ele abre portas que ninguém fecha. E falamos sobre o castigo e o juízo de Deus que fecha portas que ninguém abre. Mas não é essa a visão do texto. O texto apenas fala que Deus é grande e poderoso e que Ele abre portas que ninguém pode fechar, mas que fecha portas que ninguém pode abrir. E ao longo da minha vida eu tenho aprendido que, graças a Deus, que Ele fecha portas que ninguém abre. Que fechar portas que ninguém abre é uma bondade de Deus, é algo bom e não sempre necessariamente um castigo. Se eu quisesse entrar por uma porta onde tivesse um leão faminto lá dentro e essa porta tivesse trancada, isso seria muito bom para mim. Se eu quisesse entrar por uma rua onde tivesse um grande buraco e alguém não deixasse, isso seria algo bom para mim. Todas as vezes que eu, pequeno, criança, quis brincar com faca ou com algo perigoso e meus pais brigaram e tomaram da minha mão, isso foi algo bom para mim. Muitas das vezes Deus fecha portas nas nossas vidas que nós não entendemos, que nós murmuramos e reclamamos, mas é para o nosso próprio bem. Todos nós sabemos que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto vagando por causa da sua incredulidade para com Deus. Mas também assim que o povo saiu do Egito, o texto lá diz que Deus os levou por um caminho mais longo para que eles não passassem por um lugar onde haviam guerras e vendo a batalha voltassem atrás. O povo tinha saído de décadas de escravidão, provavelmente sem armas, não era um povo acostumado a guerras. E Deus os levou por um caminho mais longo para que eles não desanimassem na fé, não ficassem com medo e recuassem. Glória a Deus pelas muitas vezes que Ele nos disse não. Será que se Ele nos desse tudo aquilo que nós pedimos, desejamos, como nós estaríamos? Vivemos num país onde as pessoas têm enorme dificuldade de ser gratas a Deus pelas coisas boas. Mas eu quero também te propor nesse momento a você refletir e agradecer a Deus pelas portas que Ele fechou, pelos muitos livramentos que Ele te deu e você nunca nem soube. E talvez você nunca saiba nessa vida, mas foi a boa mão de Deus te guardando e te livrando.
Salmo 145:17 diz que o Senhor é bom e justo em todas as suas obras, em tudo o que ele faz. Daniel, na sua oração, no capítulo 9, diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Querido, para nós que temos fé, isso é questão de crer. Mas nós que cremos em Deus e cremos na sua bondade e grandiosidade, descansamos nisso, que tudo que ele faz para nós é bom. Que Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo que Deus faz com um porquê, que possa ser que você não entenda hoje, possa ser que você não entenda nunca, mas quando você confia e descansa em Deus, você agradece por saber que Ele cuida da tua vida. Os discípulos não queriam que Jesus morresse. Eu fico aqui imaginando que aquele sábado, após a crucificação de Jesus, deve ter sido o pior dia na vida daqueles homens. Mas Jesus precisava morrer para nos dar a salvação, e eles entenderam isso depois. Em João 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele chega em Pedro e Pedro diz: de maneira nenhuma tu lavarás meus pés, Senhor. E Jesus diz: Pedro, o que eu faço hoje tu não entendes, mas tu vai entender depois. Algumas coisas, com o passar do tempo, nós amadurecemos e agradecemos a Deus e vemos que foi livramentos, porque Provérbio diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o fim é de morte. Porém, ainda possa ser que existam coisas na minha vida e na sua vida que nós não entendamos o porquê ele disse não, o porquê ele fechou certas portas. Ah, mas eu sei que ele é bom, grande, santo e justo e que ele cuida de nós. Devemos agradecer por tudo que ele tem nos permitido passar, por todas as portas que ele abriu, pelas portas que ele fechou. Porque haja o que houver, faça o que ele fizer, ele é Deus, bom e justo. Que você descanse nisso, que você creia nisso e que você agradeça a Deus, porque a boa mão dele tem sido sobre nós e tem nos conduzido até aqui. Toda honra, glória e louvor ao nosso Deus, que é muito bom para conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.